Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu sou psicólogo, sou pós-graduando em saúde mental e coletiva. Tenho usado esse espaço aqui para fazer a leitura de um livro do Paulo Amarante que se chama Saúde Mental e Atenção Psicossocial, que vai falando aí de modos de tratamento, de lidar com o sofrimento psíquico, com os transtornos, ditos transtornos, com o sofrimento psíquico, com a complexidade humana, social e individual, né? E ontem eu fiz um vídeo falando sobre a situação da Cracolândia, né? Que tem aparecido nos noticiários mais uma vez, né? E usando até como exemplo de formas de não tratar certas situações. No caso aí a gente está falando de pessoas em situação vulnerável, né? De miséria, de dependência química ou de abuso de drogas, nem sempre é dependência. E o que a gente tem aí é um tratamento baseado na violência, né? Um tratamento muito enviesado por uma moral que coloca a droga como grande vilão aí da sociedade, bode expiatório, né? Que na verdade quem está por dentro, quem realmente estuda, quem procura saber, vai entendendo que a drogadição em si muitas vezes não é a questão do sujeito, mas uma forma que ele se organiza ou tenta se organizar, né? E tem muito camadas abaixo disso, né, ou junto disso, né, problemas sociais, familiares, problemas mais complexos mesmo, né? E como o tema das drogas me interessa muito, assim como o tema da saúde mental, eu resolvi trazer aqui um texto de um cara que tem legitimidade para falar isso, conhecimento, né? Ele é doutor em psicologia. Ele trabalha essa questão da drogadição e a psicanálise, né? Drogas e psicanálise. Tem um livro chamado A Fome da Alma, Psicanálise, Drogas e Pulsão na Modernidade. É o Rodrigo Alencar, psicanalista, doutor em psicologia. E ele escreveu um texto a respeito dessa situação da Cracolândia e somado também a manchete dos últimos dias, da última semana, a respeito daquele ator Sérgio Rondjakov, ficou conhecido como Cabeção da Malhação, né? Como isso é mostrado na mídia e qual a consequência disso, né? Da opinião pública. É um textinho que ele fez no site medium.com, vocês podem procurar depois. E o título é Dois elementos para fazer colar o pânico moral, a Cracolândia e a postagem do Cabeção, né? O autor da Malhação. Eu até imprimi aqui o artigo, né? Tem aqui essa capa aqui com esse rosto horrível, dessa pessoa horrível. Pânico moral, eu acho que é uma das especialidades dos conservadores, da extrema direita, dessas pessoas aí que estão no poder, infelizmente. Vamos à leitura, né? A gente vai dando uma comentada. Nessa semana, a Prefeitura de São Paulo internou de forma compulsória ao menos 20 usuários da Cracolândia, né? As ações truculentas que ocorreram na Cracolândia serviram de propaganda eleitoral, instigando o que há de pior na população paulistana: medo convertido em ódio. Foi quase unânime em entrevistas para jornais e programas televisivos a posição de especialistas criticando a ação da prefeitura, apontando-a como ineficaz e iatrogênica. Isso aqui é muito comum no Brasil, né? Eu acho que não só no Brasil, mas como a gente vive aqui, a gente tira um parâmetro principal daqui, né? Os especialistas criticando a ação da prefeitura, né? Só que quem são os especialistas, né? Além de pessoas que estudam, se dedicam a isso, né? O que vale mesmo é a moral de uma ideia que carrega consigo a guerra às drogas, que a gente sabe que é totalmente ineficiente, as internações compulsórias, que a gente sabe que é completamente ineficiente. E assim, as coisas estão como estão, né? Concomitante a esses acontecimentos, um ator que figurou em importante papel em uma novela voltada para o público jovem na Rede Globo publica em um stories em seu próprio Instagram ameaçando o pai caso esse não lhe dê R$ 1.000 para uma viagem. No vídeo, o ator faz menção ao uso de drogas e fala enquanto segura um pedaço de pau perseguindo o pai idoso pela casa enquanto o pai anda vagarosamente se afastando dele.
Eu não vi esse vídeo, mas eu acompanhei a notícia e vi algumas repercussões a respeito. Bem problemático, né? O vídeo, que retrata uma situação tensa em um ambiente privado, serviu às hordas de extrema-direita que passaram a fazer defesa apaixonada da proibição das drogas, como se portassem a constatação irrefutável de que a condição do ator é feita da necessidade de usar drogas e, portanto, as substâncias, e talvez junto aos seus usuários, devam ser combatidas pela segurança das famílias e da sociedade. Aqui vem um mito, né? Uma ilusão de que é possível combater as drogas, que é possível ganhar uma guerra contra as drogas, né? As drogas sempre estiveram na nossa sociedade e não necessariamente toda pessoa que usa droga ela tem problemas com o uso de drogas. A gente sabe que a grande maioria não vai ter problemas com o uso de drogas. Algumas passam por períodos de uso abusivo. Algumas outras entram num quadro de dependência química, que é um quadro mais grave, mas nem todo usuário de droga é dependente químico. E quando aparece na mídia um cara que era famoso, né, o cabeção, o Sérgio Rongerakoff, naquele estado, ele acho que ele cita num vídeo que ele usa cocaína, né, que ele dá uns tiros, uma coisa assim, a imagem que passa é exatamente do drogado perigoso, né? O drogado que, uma vez que usa droga, vira um monstro e vai sair aí batendo nas pessoas, matando o pai, enfim. Então é o tipo de estereótipo assim que aparece na mídia e as pessoas já começam a associar esse tipo de ideia preconceituosa, né? De que o drogado, de que o sujeito ali, ele tá daquele jeito por causa da droga. Então a droga é a vilã e vamos combater, vamos continuar com essa incoerente guerra às drogas, vamos continuar proibindo, criminalizando, prendendo, internando, torturando e aí vai. Né? Vai se justificando todo tipo de violência do Estado. Cria-se o clima para justificar o injustificável. O caso do ator nos serve de exemplo para a importância do fortalecimento do que já existe no SUS. Saúde mental comunitária pautada em matriciamento e atendimento em território. Ou seja, diante desse tipo de ação, que como eu vi vídeos de pessoas sendo internadas à força mesmo, não é uma expressão só, é de fato, é a polícia levando, arrastando. Diante disso, a gente já tem políticas públicas que cuidam dessa população, né? Inclusive nesse semestre eu estive estagiando em um centro de atenção psicossocial que se dedica ao cuidado de pessoas que têm problemas com o uso de drogas, sendo abuso, sendo dependência, né? E são serviços que possibilitam que o usuário faça o tratamento em liberdade, né? Inclui a família, inclui o território que ele vive, seja na rua ou não. Aqui fala do matriciamento, né, que é o diálogo entre as equipes dos serviços, que muitas vezes o sujeito ele é atendido pelo SUAS, né, que é assistência social, é atendido pelo SUS também. Então, assim, tem toda uma rede que se dedica a cuidar dessas pessoas. O que falta é política pública, mais investimento nisso, e que não avance esse retrocesso, esse sucateamento da saúde mental, da saúde em geral que tem acontecido, né? Então, assim, é voltar, né? Tudo aí que a gente vem vendo aí com o livro do Paulo Amarante, né? De como a ideia do hospital, do doente mental foi mudando. Aqui é voltar 1000 passos atrás, né? Vamos pegar o povo à força, vamos higienizar a cidade, deixar limpinho, deixar legal ali pro mercado imobiliário, né? O humano, dane-se, né? Já que eles são vistos assim, essas pessoas são vistas como sub-humanos, né? Coisificados. Pode fazer o que quiser com eles, né? Então, a gente vai permitir isso? É essa a ideia, né? Uma situação como essa justifica o deslocamento imediato de profissionais da saúde para intervenção em um contexto de crise, aqui citando a situação do cabeção, né? Então, assim, há estrutura hoje no SUS para lidar com esse tipo de crise. Dependendo da avaliação que esses profissionais façam do contexto de atendimento, pode ser necessário o apoio da segurança pública, mas isso depende da avaliação dos profissionais, né?